Olá, boa noite. Boa noite. Avanço na Conferência do Clima no Egito. Os integrantes concordam em criar um fundo de ajuda a países mais vulneráveis a desastres climáticos. Mas não indicam de onde vai sair o dinheiro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva volta a falar sobre responsabilidade fiscal. Por todo o país, alunos lotam as salas de aula na véspera do segundo domingo de Enem. A Copa do Mundo esquenta as ofertas na Black Friday brasileira. Torcedores preparam as ruas para acompanhar os jogos. Com uma lesão muscular, o atacante francês Benzema está fora do Mundial. E na véspera da abertura, a seleção é a última a desembarcar no Catar. Agora, no Jornal Nacional. As negociações da Conferência do Clima da ONU no Egito já avançam 30 horas além do programado. O ponto central que impede a formalização de um acordo é a criação de um fundo para reparar danos ligados ao clima. Copa do Catar. Seleção brasileira já está em Doha e tem o primeiro treino marcado para amanhã. O Mundial começa nesse domingo e nossos repórteres mostram como o país árabe se preparou por uma década para sediar o evento mais importante do futebol. Metros ao sul do centro de Doha, a arquitetura quadrada e cheia de colunas, típica tradicional do mundo árabe, entra em um claro contraste com as curvas futuristas e tecnológicas da Copa do Mundo de 2022. Atacante francês Karim Benzema sofre lesão muscular e está fora da competição. Falamos também sobre a COP27. Delegados avançam em aprovação inédita sobre fundo de reparação, mas ainda não chegam a acordo final na Conferência do Clima da ONU. E no Brasil, a emissão de passaportes está suspensa por tempo indeterminado devido à falta de dinheiro. Olá, uma ótima noite para você. Este é o Jornal da CNN. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. E começamos essa edição falando do evento mais esperado do ano, a Copa do Mundo. Agora faltam apenas 16 horas para a abertura da competição no Catar. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Presidente eleito promete recuperar a imagem internacional do Brasil. Ele já está de volta depois de ser recebido como chefe de Estado em Portugal. Impasse em acordo sobre financiamento da resposta à crise climática atrasa documento final da COP27 no Egito. Mulher cientista e negra. Jaqueline Góes, da equipe que sequenciou o genoma do vírus da Covid-19 em 48 horas, fala de ciência e negritude. Joias raras e ancestrais. As plumárias Kaapor resistem a ataques de criminosos em busca de madeira e ouro. Em entrevista exclusiva, senador Flávio Dino, coordenador de justiça na transição de governo, acusa a gestão Bolsonaro de omissão no combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. As polêmicas e a expectativa às vésperas da abertura da Copa do Mundo no Catar. Festa da torcida contrasta com a violação de direitos humanos. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos Denilde Roshacker, professor de Relações Internacionais da ESPM, e Fábio Feldman, advogado e fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Denilde. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Fábio. Oi, tudo bem? Tudo bem. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje em São Paulo depois da viagem para a COP27 no Egito e de cumprir a agenda em Portugal. Pela manhã em Lisboa, ele se reuniu com apoiadores e reforçou que o Brasil vai recuperar a imagem internacional. Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Caminhoneiros voltam a bloquear rodovias federais em pelo menos 5 estados. Em Rondônia, são 13 pontos de bloqueio, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e você vai ver também.
Durante encontro com a comunidade brasileira em Portugal, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirma que vai governar o país com responsabilidade fiscal e que erradicar a fome é um dos objetivos do novo governo. Nós sabemos que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Nós sabemos que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Força Aérea Brasileira vai investigar o assassinato de um militar dentro do Ministério da Defesa em Brasília. O caso aconteceu na manhã de hoje. Novo primeiro-ministro britânico visita a Ucrânia, assume compromisso de antecessores e promete ajuda financeira para custear a defesa aérea contra russos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já está de volta ao Brasil depois de uma viagem bilateral em Portugal. No último compromisso oficial em Lisboa, Lula se encontrou com a comunidade brasileira. Alisson Negrini tem as informações. Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido em um auditório do Instituto Universitário de Lisboa por membros de coletivos, organizações sociais e brasileiros que vivem em Portugal. Ao lado de Lula estavam a futura primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e o ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. No discurso, Lula disse que vai governar o Brasil com responsabilidade fiscal. Nós sabemos que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Nós sabemos que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas nós sabemos também que a gente pode gastar para fazer alguma coisa que dê a rentabilidade para fazer o país crescer, melhorar do ponto de vista logístico, melhorar do ponto de vista da sua competitividade. O presidente eleito também falou sobre miséria e disse que acabar com a fome é um dos principais objetivos do governo dele. O que não é possível aceitar é que um país que é o terceiro maior produtor de alimento do planeta Terra, um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, que nesse país as pessoas se dirigem no açougue para pegar um osso para comer, ou para a pessoa procurar carcaça de frango. O que não é possível é você ter 33 milhões de pessoas que não comem, que não almoçam, ou que não jantam, e que muitos vivem mendigando um pedaço de comida no lixo das grandes metrópoles brasileiras. Portugal tem atualmente cerca de 250 mil residentes brasileiros, a maior comunidade de imigrantes do país. Lula disse que espera de volta quem deixou o Brasil por causa da falta de oportunidades. Eu espero que vocês que estão estudando, ou vocês que vieram para cá à procura de uma oportunidade, à procura de um trabalho, eu espero que a gente consiga fazer o nosso país crescer, o nosso país gerar oportunidade de empregos, o nosso país gerar oportunidade de educação, o nosso país voltar a apresentar para a juventude a esperança de que um outro mundo é possível, de que as pessoas podem viver por decência, por dignidade. E eu espero que vocês comecem a voltar para o Brasil orgulhosamente. A conversa com os brasileiros foi o último encontro oficial de Lula em Lisboa, que retornou ao Brasil neste sábado. Na sexta-feira, o presidente eleito participou de 2 reuniões bilaterais, com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro português, Antônio Costa. Lula afirmou que esta foi a primeira visita de muitas ao país luso durante o novo mandato. O PL, o Partido Liberal, vai pedir ao Tribunal Superior Eleitoral que desconsidere os votos de urnas antigas utilizadas nas eleições deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. A legenda pretende entrar com uma ação no TSE, pedindo que a corte desconsidere os votos de urnas eletrônicas fabricadas antes de 2020. O pedido tem como base um levantamento feito pelo partido que questiona a identificação e o controle dos equipamentos. A ação deve ser apresentada até a próxima terça-feira. Tem umas urnas que têm que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número.
Nós procuramos o Tribunal Superior Eleitoral para comentar as alegações do Partido Liberal, mas não tivemos retorno. Caminhoneiros voltaram a bloquear rodovias federais pelo país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há 32 pontos de bloqueio. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e acompanha as movimentações, né, Igor? Boa noite para você. Oi, Gabriela, boa noite a você, ao Ranieri, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, do total de bloqueios e interdições, o estado de Rondônia concentra o maior número de protestos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são 13 pontos de protestos por todo o estado. Em Santa Catarina, manifestantes usaram tratores para bloquear vias da BR-101. Ainda de acordo com a corporação, a via já está totalmente liberada. Só que Rio de Janeiro, Pará e Mato Grosso também registraram protestos de caminhoneiros que ainda não foram resolvidos. Desta vez, eles protestam contra as multas que foram aplicadas nas primeiras semanas das interdições pela PRF. A corporação aplicou mais de 18 milhões de reais de multas em interdições. Os manifestantes também não concordam com o resultado das urnas eletrônicas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como próximo presidente do país. Já em Ariquemes, no interior de Rondônia, houve confronto entre a PRF e manifestantes. Vamos ver. A situação também ficou complicada no estado do Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal também teve que entrar em confronto com os manifestantes para liberar as vias. Vamos acompanhar na reportagem. No município de Lucas do Rio Verde, interior do estado, diversos caminhões bloqueiam uma das faixas da rodovia. Alguns chegaram a derramar parte da carga no asfalto para dificultar a retirada. Falaram que ia abrir as vias, que abriram mesmo aí, ó. A fila está enorme aqui de caminhão parado. Em outro município de Mato Grosso, em Sorriso, local considerado o maior produtor de soja do mundo, manifestantes acampados na beira da estrada interrompem o trânsito de 15 em 15 minutos. Ignorância não resolve nada. Esse é o segundo movimento de bloqueio de rodovias desde o segundo turno das eleições. Igor, obrigado aí pelas suas informações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou um pedido de habeas corpus coletivo para os manifestantes que protestam contra o resultado das eleições em frente a quartéis do país. Os manifestantes queriam ter a garantia de não serem incomodados pela polícia em direito de reunião e também locomoção. Segundo o pedido, o salvo-conduto seria necessário para assegurar a liberdade de manifestação.